Seu tradutor está mentindo, a garçonete sussurrou no ouvido do CEO milionário, segundos antes dele assinar um contrato em alemão. Ele riu da ousadia dela, sem saber que aquela mulher estava salvando tudo que ele tinha. Não toque nessa caneta. A voz saiu baixa, quase como um sopro, mas firme o suficiente para fazer Gustavo Monteiro congelar a mão no ar. Ele estava a menos de 1 centímetro de assinar o contrato mais importante da sua vida quando sentiu alguém se inclinar ao lado do seu ouvido. Era a garçonete que servia o vinho na mesa. Seu tradutor está mentindo. Cada palavra que ele traduziu nos últimos 40 minutos é falsa. Gustavo largou a caneta como se ela estivesse em chamas. Olhou para a mulher com uma expressão de total incredulidade. Depois olhou para Fábio Rezende, seu tradutor de confiança, sentado ao lado, que havia ficado branco como papel. "O que você acabou de dizer?" Gustavo perguntou, a voz grossa travando no meio da frase. A garçonete não recuou. Segurava a garrafa de vinho com as 2 mãos, mas não tremia. Olhou nos olhos de Gustavo com uma seriedade que não combinava com o avental que usava. "Eu disse que esse homem ao seu lado não está traduzindo o que o alemão está dizendo. E se o senhor assinar esse documento, vai perder tudo." O restaurante Brasserie Vitória era o tipo de lugar onde negócios milionários eram fechados entre taças de vinho importado e pratos que custavam mais que o salário mensal de quem os servia. Ficava no último andar de um dos prédios mais altos do centro financeiro de São Paulo, com vista panorâmica e mesas espaçadas para garantir privacidade. Era ali que Gustavo Monteiro jantava sempre que precisava impressionar alguém. E naquela noite, ele precisava impressionar muito. Do outro lado da mesa estava Klaus Werner, um dos maiores investidores do setor industrial da Alemanha. Havia voado de Frankfurt especialmente para essa reunião, trazendo consigo um contrato de parceria que prometia transformar a empresa de Gustavo numa potência internacional. Eram milhões de euros em jogo, acesso a mercados europeus, tecnologia de ponta, o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida. Gustavo tinha construído a Monteiro Exportações do zero. Começou vendendo peças para pequenas indústrias e, ao longo dos anos, transformou uma empresa familiar numa das maiores do setor no Brasil. Era respeitado, admirado e sabia que esse contrato seria o passo definitivo para colocar seu nome entre os grandes empresários do país. Por isso havia contratado Fábio Rezende como tradutor. Fábio tinha um currículo impecável, formado pela Universidade Meridional, especialização em tradução jurídica, anos de experiência com contratos internacionais. Cobrava uma fortuna por seus serviços, mas Gustavo não se importava. Para um negócio daquele tamanho precisava do melhor, ou pelo menos pensava que tinha o melhor. A noite havia começado perfeitamente. Klaus chegou pontual, cumprimentou Gustavo com um aperto de mão firme e começou a falar em alemão. Fábio traduzia cada frase com naturalidade, sorrindo nos momentos certos, ajustando o tom conforme a conversa fluía. "Sr. Werner diz que está muito impressionado com a estrutura da sua empresa." Fábio traduzia enquanto Klaus falava. "Ele acredita que essa parceria será extremamente lucrativa para ambos os lados." Gustavo sorria satisfeito, brindando com Klaus a cada nova declaração positiva. Tudo parecia perfeito, perfeito demais. Lilian Braga trabalhava no Brasserie Victoria há pouco mais de 1 ano. Era garçonete do salão principal, aquele reservado para os clientes mais importantes. Trabalhava sempre no turno da noite, quando os jantares de negócios aconteciam, e havia aprendido a ser invisível. Servir sem ser notada, ouvir sem parecer que escutava, desaparecer sem que ninguém percebesse. Para os clientes do Brasserie, ela era apenas mais um par de mãos que trazia pratos e enchia taças. Ninguém perguntava seu nome, ninguém olhava nos seus olhos, ninguém imaginava que por trás daquele avental existia uma história que faria qualquer um deles engolir o próprio orgulho. Mas naquela noite, Lilian não conseguiu ser invisível. Desde o momento em que a conversa entre Gustavo e Klaus começou, ela percebeu algo errado. Cada vez que passava pela mesa para reabastecer as taças ou trocar os pratos, ouvia fragmentos da conversa em alemão e depois a tradução de Fábio. E a cada ida e volta, seu desconforto crescia, porque Lilian entendia alemão. Não apenas algumas palavras soltas ou frases turísticas,
Ela entendia cada sílaba, cada nuance, cada expressão que Klaus usava. E o que Fábio estava dizendo para Gustavo não tinha absolutamente nada a ver com o que o alemão falava. Na primeira vez que notou a diferença, achou que talvez tivesse entendido errado. Na segunda, sentiu um frio na espinha. Na terceira, teve certeza absoluta de que aquele tradutor estava sabotando a reunião de propósito. Enquanto Klaus explicava, em alemão, que o contrato incluía uma cláusula de exclusividade que impediria a empresa de Gustavo de negociar com qualquer outro parceiro europeu por 15 anos, Fábio traduzia sorrindo. O senhor Werner diz que este contrato garante liberdade total para a sua empresa expandir na Europa sem nenhuma restrição. Lilian quase derrubou a bandeja. Aquilo não era um erro de tradução. Era uma armadilha. Alguém estava fazendo Gustavo assinar sua própria ruína, com um sorriso no rosto e uma taça de vinho na mão. Ela se afastou da mesa tentando manter a compostura. Seu coração batia acelerado e as mãos começaram a suar. O que deveria fazer? Não era da conta dela. Era apenas uma garçonete. Se abrisse a boca, poderia perder o emprego, ser humilhada na frente de todos, ser chamada de louca. Mas se ficasse calada, aquele homem ia assinar um documento que ia destruir a empresa dele. Lilian foi até o canto do salão, fingindo organizar as taças no aparador. De lá, conseguia ouvir a conversa com clareza. Klaus continuava falando, agora sobre os termos financeiros do contrato. Klaus disse claramente em alemão que a divisão de lucros seria 80% para o lado dele e apenas 20% para Gustavo. Fábio traduziu sem hesitar. Sr. Werner propõe uma divisão justa de 50% para cada lado. Ele acredita na igualdade desta parceria. Lilian fechou os olhos. 50% era mentira. 80-20 era a realidade. Gustavo estava prestes a entregar a maior parte dos seus lucros para o lado alemão, achando que estava fazendo um negócio justo. Mas foi a próxima parte da conversa que fez o sangue de Lilian gelar de verdade. Klaus se inclinou sobre a mesa e disse algo em tom mais baixo, algo que Fábio precisou se aproximar para ouvir. Lilian também se aproximou, fingindo limpar uma mesa vizinha. Klaus se inclinou sobre a mesa e disse, em alemão, para Fábio não esquecer do acordo particular. A comissão de 5% seria transferida assim que o contrato fosse assinado. Fábio Rezende não era apenas um tradutor mentiroso. Ele estava sendo pago pelo lado alemão para enganar Gustavo. Era um traidor comprado, plantado ali para garantir que o brasileiro assinasse um contrato que o destruiria. Lilian sentiu o estômago revirar. 5% do valor daquele contrato era uma fortuna. Fábio estava vendendo a confiança de Gustavo por dinheiro. E ninguém naquele restaurante fazia a menor ideia. Ela olhou para Gustavo, que ria de algo que Fábio acabava de traduzir, completamente alheio à traição que acontecia debaixo do seu nariz. Olhou para Klaus, que mantinha uma expressão cordial, mas calculista. Olhou para Fábio, que sorria com a tranquilidade de quem sabia que estava prestes a ficar milionário às custas de outra pessoa. E então olhou para o contrato. Várias páginas em alemão, cheias de cláusulas que Gustavo não podia ler. A caneta já estava ao lado do documento. Faltavam minutos para a assinatura. Lilian se encostou na parede do salão e respirou fundo. Tinha que tomar uma decisão. Se ficasse calada, manteria seu emprego, sua rotina, sua segurança. Ninguém nunca saberia que ela poderia ter impedido aquilo. Mas ela saberia. Todas as noites antes de dormir, ela saberia que deixou um homem ser roubado na sua frente. Pensou no filho. Pensou no aluguel. Pensou em como havia demorado meses para conseguir aquele emprego. Como havia implorado por aquela vaga. Como precisava de cada centavo daquele salário para manter a vida de pé. Se falasse, poderia perder tudo de novo. Se ficasse calada, perderia algo muito pior. Perderia o respeito por si mesma. Suas mãos tremiam. Ela apertou os punhos para disfarçar. Olhou para a cozinha, onde poderia simplesmente desaparecer, terminar o turno, ir embora e fingir que não viu nada. Era o caminho mais fácil, o caminho que qualquer pessoa sensata escolheria. Mas Lilian nunca foi o tipo de pessoa que escolhe o caminho fácil. Não foi assim que sobreviveu até ali. Não foi assim que aprendeu a falar 3 idiomas. Não foi assim que criou um filho sozinha depois que o mundo inteiro virou as costas para ela. Olhou ao redor.
O gerente do restaurante, Valentim, estava na recepção conversando com outros clientes. Os outros garçons circulavam pelo salão. Ninguém prestava atenção nela. Ninguém nunca prestava atenção nela. Foi quando Klaus se levantou para ir ao banheiro e Fábio aproveitou para empurrar o contrato na direção de Gustavo. Pode assinar, Sr. Monteiro, Fábio disse com aquele sorriso ensaiado. Está tudo exatamente como combinamos. É o melhor negócio da sua vida. Gustavo pegou a caneta. Abriu o sorriso de quem achava que estava conquistando o mundo, e Lilian tomou sua decisão. Ela pegou a garrafa de vinho que estava no aparador e caminhou até a mesa com passos firmes. Inclinou-se para servir a taça de Gustavo, e nesse movimento aproximou a boca do ouvido dele. Não toque nessa caneta. Seu tradutor está mentindo. Cada palavra que ele traduziu nos últimos 40 minutos é falsa. O tempo parou. Gustavo largou a caneta e olhou para ela como se tivesse levado um tapa. A garçonete que servia vinho acabava de acusar seu tradutor de confiança de ser um mentiroso. Na frente do investidor alemão. No meio do jantar mais importante da sua carreira. Fábio reagiu imediatamente. O que é isso? Que absurdo é esse? Ele se levantou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Senhor Monteiro, essa mulher claramente não sabe o que está falando. É uma garçonete. O que ela entende de contratos internacionais? A voz de Fábio ecoou pelo salão. Outros clientes começaram a olhar. Um casal numa mesa próxima parou de comer. Um grupo de executivos no canto levantou os olhos dos seus pratos. Gustavo olhou de Fábio para Lilian, visivelmente confuso. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que essa funcionária está interferindo numa reunião de negócios privada, Fábio disse, apontando para Lilian com desprezo. Isso é inaceitável. Onde está o gerente deste lugar? Valentim, o gerente, já estava se aproximando rapidamente, alertado pelo tom de voz elevado. Quando viu a cena, sua expressão se fechou. Lilian, o que você está fazendo? Ele perguntou em tom seco. Peça desculpas ao senhor imediatamente e volte para a cozinha. Eu não vou pedir desculpas. Lilian respondeu com voz firme, mas sem levantar o tom. Porque eu não estou mentindo. O salão inteiro agora prestava atenção. Uma garçonete desafiando um tradutor profissional na frente de um CEO milionário e um investidor alemão. Era o tipo de cena que ninguém esperava ver naquele restaurante. Fábio deu uma risada forçada, tentando retomar o controle. Isso é ridículo, Senhor Monteiro. Essa mulher provavelmente ouviu algumas palavras soltas e está inventando coisas. Não fala alemão, não entende nada do que está na mesa. É uma garçonete que serve vinho, pelo amor de Deus. Ele se virou para os outros clientes do salão como se buscasse apoio. Vocês estão vendo isso? Uma funcionária interrompendo uma reunião de negócios para acusar um profissional qualificado? Que falta de respeito. Uma mulher numa mesa próxima sussurrou para o marido. Coitada, vai ser mandada embora na hora. O marido concordou com a cabeça. Ninguém faz uma coisa dessas sem ter certeza. Ou ela é muito corajosa ou muito louca. Valentim se aproximou de Lilian com firmeza. Você tem 5 segundos para se desculpar e ir para a cozinha, ou está demitida. Lilian olhou para o gerente, depois para Gustavo. Sabia que o próximo minuto definiria tudo. Se recuasse agora, ninguém mais a levaria a sério. Se avançasse, arriscava tudo. Escolheu avançar. Então me deixa provar, Lilian disse virando-se para Gustavo. Me dá 2 minutos. Só 2 minutos. Se eu estiver mentindo, o senhor assina o contrato e eu peço demissão na mesma hora. Mas se eu estiver falando a verdade, o senhor vai me agradecer pelo resto da vida. A frase ficou pendurada no ar como uma sentença. Gustavo olhou para Lilian nos olhos e viu algo que não esperava encontrar. Nenhum medo, nenhuma dúvida, nenhuma hesitação. Aquela mulher sabia exatamente o que estava dizendo. Fábio percebeu que estava perdendo o controle da situação e tentou uma última cartada. Senhor Monteiro, o senhor Venner está esperando. Cada minuto que perdemos aqui é um desrespeito com o investidor. Vamos assinar e resolver essa situação depois. Foi aí que Klaus Venner voltou do banheiro e encontrou a cena. Todos de pé, expressões tensas, a garçonete no centro de tudo. Foi aí que Klaus Venner voltou do banheiro e encontrou a cena. Todos de pé, expressões tensas, a garçonete no centro de tudo. Ele perguntou em alemão o que estava acontecendo.
E antes que Fábio pudesse abrir a boca para traduzir, Lilian se virou para Klaus e respondeu em alemão perfeito, sem sotaque, sem hesitação. E antes que Fábio pudesse abrir a boca para traduzir, Lilian se virou para Klaus e respondeu em alemão perfeito, sem hesitação. Em seguida, ela traduziu na hora. Eu acabei de informar o Sr. Monteiro que a tradução que ele recebeu durante toda a noite não estava correta. O queixo de Klaus caiu. Os olhos de Fábio se arregalaram em puro pânico. Valentim deu um passo para trás, sem entender o que acabava de acontecer. E Gustavo, mesmo sem entender uma palavra de alemão, entendeu tudo pela reação dos dois. O casal da mesa ao lado ficou boquiaberto. O grupo de executivos no canto parou completamente de conversar. Uma garçonete do outro lado do salão cobriu a boca com a mão. A garçonete, que servia vinho, acabava de virar o jogo inteiro de cabeça para baixo. Fábio Rezende, pela primeira vez naquela noite, não tinha absolutamente nada a dizer. Seu rosto era a confissão que sua boca tentava esconder. E a noite ainda estava apenas começando. O silêncio no Brasserie Victoria durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Todos os olhos estavam em Lilian. A garçonete, que segundos antes era invisível, agora era o centro absoluto daquele salão. Fábio foi o primeiro a reagir. Soltou uma risada nervosa, daquelas que qualquer pessoa reconhece como falsa. Isso não prova nada. Ela pode ter decorado uma frase em alemão para causar confusão. Qualquer um faz isso com o celular e 5 minutos de internet. Gustavo não disse nada. Apenas olhava de Fábio para Lilian, tentando processar o que estava acontecendo. Havia investido meses naquela negociação. Viagens, reuniões, jantares. Tudo para chegar naquele momento. E agora uma garçonete estava dizendo que ele havia sido enganado o tempo inteiro. Senhor Monteiro, Lilian disse com calma. Eu não decorei nenhuma frase. Falo alemão desde criança. E posso provar agora mesmo que cada tradução que esse homem fez estava errada. E como pretende provar? Fábio cruzou os braços, tentando parecer confiante, mas o suor na testa o traía. Lilian apontou para o contrato que ainda estava aberto na mesa. Posso ler o contrato para o Sr. Monteiro, palavra por palavra. E aí o senhor decide quem está mentindo. Gustavo olhou para o contrato, depois para Klaus, que observava tudo com uma expressão difícil de decifrar. O alemão não havia dito uma palavra desde que Lilian respondeu na língua dele. Estava parado, com as mãos sobre a mesa, como alguém que foi pego de surpresa. Leia, Gustavo disse para Lilian. Uma única palavra. Seca. Direta. Fábio deu um passo à frente. Senhor Monteiro, o senhor não pode estar falando sério. Vai confiar na palavra de uma garçonete em vez de confiar num profissional com anos de experiência? Eu disse para ela ler, Gustavo repetiu sem olhar para Fábio. E eu sugiro que você fique quieto enquanto ela lê. O tom de Gustavo cortou o ar como uma lâmina. Fábio abriu a boca para protestar, mas algo no olhar do empresário o fez recuar. Era o olhar de um homem que estava começando a entender que havia sido traído. Lilian se aproximou da mesa e pegou a primeira página do contrato. Suas mãos estavam firmes. Começou a ler em voz alta, primeiro em alemão, depois traduzindo para o português, parágrafo por parágrafo. Cláusula primeira, exclusividade comercial, ela começou. A parte brasileira, representada pela Monteiro Exportações, concorda em não estabelecer parcerias comerciais com nenhuma outra empresa europeia pelo período de 15 anos, a partir da data de assinatura deste contrato. Gustavo sentiu o sangue gelar. Virou-se para Fábio. Você me disse que não havia cláusula de exclusividade. Disse que eu teria liberdade total. Fábio engoliu em seco. Deve ser um erro de interpretação. Idiomas são complexos, existem nuances. Posso continuar? Lilian interrompeu, sem esperar resposta. Virou a página. Cláusula terceira. Divisão de lucros. A distribuição dos resultados financeiros da parceria será de 80% para a parte alemã e 20% para a parte brasileira. A taça de vinho que Gustavo segurava tombou sobre a toalha. Ele nem percebeu. O líquido se espalhou pela mesa como uma mancha vermelha, encharcando a borda do contrato. 80-20? Ele sussurrou. Você disse que era 50-50, Fábio. Olha nos meus olhos e me diz que ela está errada.
Fábio não conseguiu olhar nos olhos de Gustavo. Desviou o olhar para o chão, para a janela, para qualquer lugar que não fosse o rosto do homem que ele havia traído. Eu sabia, a mulher da mesa ao lado sussurrou para o marido. A garçonete estava certa. O marido balançou a cabeça lentamente. Esse tradutor é um golpista. Lilian continuou lendo. Cada nova cláusula era pior que a anterior. A transferência de propriedade intelectual para o lado alemão. A obrigação de Gustavo arcar com todos os custos operacionais. A penalidade milionária caso ele quebrasse o contrato antes dos 15 anos. Era uma armadilha perfeita, construída cláusula por cláusula para sugar tudo que Gustavo tinha. E tem mais uma coisa, Lilian disse chegando à última página. Sua voz ficou mais grave. Cláusula 8ª. Parágrafo 2. Em caso de inadimplência da parte brasileira, todos os ativos da empresa, incluindo sede, equipamentos e propriedade industrial, serão automaticamente transferidos para a parte alemã como forma de compensação. Gustavo se levantou da cadeira tão rápido que ela caiu para trás. Olhou para Fábio com uma fúria contida que fez até Valentim dar 2 passos para trás. Você ia me fazer assinar a entrega da minha empresa inteira, Gustavo disse, a voz tremendo de raiva. Tudo que eu construí. Tudo que meu pai começou. Você ia me fazer entregar tudo com a minha própria assinatura. Fábio levantou as mãos. Calma, Gustavo. Posso explicar. Senhor Monteiro para você, Gustavo cortou. E eu não quero ouvir explicação nenhuma da sua boca. Ele se virou para Klaus, que permanecia sentado, imóvel. E o senhor, Sr. Werner, sabia de tudo isso? Klaus olhou para Gustavo, depois para Lilian, e respondeu em alemão. Lilian traduziu imediatamente. Ele diz que o contrato foi redigido pelo departamento jurídico da empresa dele e que ele confiou no seu tradutor para garantir que ambos os lados entendessem os termos. Isso não responde minha pergunta, Gustavo disse. Ele sabia que Fábio estava mentindo nas traduções? Lilian se virou para Klaus e fez a pergunta diretamente em alemão. A resposta de Klaus foi longa, pausada, e enquanto ele falava, Lilian ia traduzindo em tempo real. Ele disse que não sabia do acordo secreto entre Fábio e o departamento jurídico dele. Diz que suspeitava que os termos eram agressivos demais, mas que confiou nos seus advogados para fazer uma proposta justa. Gustavo encarou Klaus nos olhos, tentando detectar mentira. O alemão sustentou o olhar. Não desviou, não tremeu, não engoliu em seco como Fábio havia feito. Ele está dizendo a verdade? Gustavo perguntou para Lilian. Eu traduzo, Sr. Monteiro. Quem decide se é verdade ou não é o senhor. A resposta de Lilian era profissional, precisa, sem julgamento. Gustavo percebeu que estava diante de alguém que não era uma simples garçonete. Havia algo na forma como ela conduzia a conversa, na maneira como escolhia as palavras, na postura que mantinha mesmo sob pressão, que não combinava com o lugar onde trabalhava. Klaus voltou a falar. E dessa vez olhou diretamente para Fábio enquanto falava. Lilian traduziu. Ele está dizendo que vai abrir uma investigação interna na empresa dele para descobrir quem autorizou o acordo secreto com o tradutor. E que se for comprovado que houve má-fé do lado alemão, ele pessoalmente vai garantir que os responsáveis sejam punidos. Fábio, que até então tentava manter alguma compostura, percebeu que o cerco havia se fechado. Não havia mais para onde correr. Gustavo sabia. Klaus sabia. O restaurante inteiro sabia. Eu posso explicar. Ele tentou de novo, a voz saindo mais fraca. Não precisa, Gustavo disse. Eu já entendi tudo. Valentim, o gerente, finalmente se manifestou. Havia ficado paralisado durante toda a cena, sem saber como agir. Se aproximou de Lilian com uma expressão completamente diferente da que tinha minutos atrás, quando ameaçou demiti-la. Lilian, ele disse baixo. Eu não fazia ideia. Eu sei que não fazia. Ela respondeu simplesmente. Ninguém nunca faz. A frase carregava um peso que ia muito além daquela noite. Valentim percebeu e recuou, envergonhado. Gustavo se sentou novamente, passando a mão pelo rosto. Olhou para o contrato encharcado de vinho na mesa. Aquele documento quase havia destruído sua vida. Sentiu um arrepio ao imaginar o que teria acontecido se tivesse assinado. A empresa do pai, construída tijolo por tijolo, vendida por uma assinatura numa noite de jantar. Como é seu nome? Ele perguntou para Lilian.
Lilian Braga. Lilian, eu preciso saber uma coisa. De onde vem esse alemão? Lilian respirou fundo. Era a pergunta que ela sabia que viria. A pergunta que abriria portas que ela mantinha fechadas há muito tempo. É uma longa história, Sr. Monteiro. Eu tenho a noite inteira. Lilian olhou ao redor. O salão ainda estava em silêncio, todos atentos, esperando. Ela não gostava de falar sobre si mesma. Havia passado anos construindo uma invisibilidade que a protegia. Mas aquela noite já havia destruído essa invisibilidade por completo. Minha mãe era alemã, ela começou, escolhendo cada palavra com cuidado. Nasceu em Munique e veio para o Brasil quando era jovem. Me criou falando alemão em casa. Cresci bilíngue. Bilíngue? Gustavo franziu a testa. Você fala mais do que alemão básico. Traduziu termos jurídicos complexos sem hesitar. Porque eu me formei em tradução e interpretação, Lilian disse. Trabalhei durante anos como tradutora juramentada. Alemão, inglês e francês. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros daquela noite. Não era silêncio de choque ou de tensão. Era silêncio de vergonha. Vergonha de todos que olharam para aquela mulher durante um ano inteiro e nunca enxergaram nada além de uma garçonete. Tradutora juramentada? Valentim murmurou incrédulo. Você trabalhou comigo esse tempo todo e eu não sabia? Ninguém perguntou, Lilian respondeu. E eu não tinha motivo para contar. Gustavo a olhou com uma expressão que misturava gratidão, curiosidade e algo parecido com vergonha. Por que uma tradutora juramentada está trabalhando como garçonete? Lilian sustentou o olhar dele. Porque a vida nem sempre respeita o que a gente merece, Sr. Monteiro. A resposta calou fundo. Gustavo abaixou os olhos. Sabia que aquela frase carregava uma dor que ele ainda não conhecia. Foi quando Klaus, que havia ficado em silêncio ouvindo tudo, se levantou e falou algo em alemão, olhando diretamente para Lilian. A voz dele era diferente agora. Não era mais a voz do investidor calculista. Era algo mais próximo de respeito. Lilian ouviu, assentiu e se virou para Gustavo. Sr. Wenner está dizendo que gostaria de refazer a proposta do zero. Sem Fábio, sem os advogados que redigiram esse contrato. Ele diz que quer uma parceria justa e que ficou impressionado com a integridade do que acabou de acontecer aqui. Gustavo olhou para Klaus. O alemão estendeu a mão sobre a mesa. Mas ele tem uma condição. Lilian continuou. Qual? Ele quer que eu seja a tradutora oficial da negociação. Gustavo olhou para Lilian, depois para a mão estendida de Klaus. Olhou para Fábio, que já estava recolhendo suas coisas da cadeira, tentando sair sem ser notado. Fábio, Gustavo chamou sem se virar. Fábio congelou no meio do caminho. Não saia daqui, não vá a lugar nenhum. Meu advogado vai querer conversar com você ainda essa noite. Fábio abaixou a cabeça e voltou a se sentar, como um homem que sabe que o chão acabou de sumir debaixo dos seus pés. Gustavo se virou para Lilian. Aceito a condição de Sr. Wenner, mas eu também tenho uma condição. Qual? Quero saber a história completa. Por que uma tradutora juramentada que fala 3 idiomas está servindo vinho neste restaurante? Quero saber tudo. Lilian sentiu algo apertar no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Não era medo, não era vergonha. Era a sensação de que talvez finalmente alguém quisesse ouvir o que ela tinha para contar. O senhor tem certeza que quer ouvir? Ela perguntou. Porque quando eu começar, talvez o senhor não olhe mais para nenhum funcionário do mesmo jeito. Gustavo puxou uma cadeira para ela. Senta e me conta tudo. Lilian olhou para a cadeira. Durante mais de um ano, ela havia ficado de pé naquele salão, servindo, carregando, limpando. Nunca ninguém havia puxado uma cadeira para ela. Ela se sentou. E o que contou nas próximas horas mudou não apenas a vida de Gustavo Monteiro, mas a de todos que estavam naquele restaurante. Lilian se acomodou na cadeira que Gustavo havia puxado para ela, mas não relaxou. Manteve a coluna reta, as mãos sobre o colo, como alguém que aprendeu a ocupar o mínimo de espaço possível. Ao redor, o restaurante inteiro parecia ter esquecido os próprios pratos. Garçons fingiam organizar mesas. Clientes bebericavam devagar sem tirar os olhos daquela cena. Até a cozinha havia silenciado. Pode começar quando quiser, Gustavo disse sentado de frente para ela, com o contrato encharcado de vinho abandonado entre os dois como prova de um desastre evitado.
Lilian olhou para as próprias mãos. Mãos que já haviam segurado diplomas, traduzido documentos que valiam fortunas, apertado as mãos de cônsules e embaixadores. As mesmas mãos que nos últimos meses só seguraram bandejas, copos e panos de limpeza. Minha mãe se chamava Helga, ela começou, a voz saindo mais baixa do que o normal. Nasceu numa cidade pequena perto de Munique. Veio para o Brasil muito jovem, sozinha, fugindo de uma família que não aceitava as escolhas que ela queria fazer para a própria vida. Gustavo escutava sem interromper. Klaus, mesmo sem entender tudo em português, percebia pelo tom de Lilian que algo profundo estava sendo dito. Minha mãe se apaixonou pelo Brasil, mas nunca abandonou o alemão. Em casa, ela só falava na língua dela comigo. Dizia que um idioma é mais que palavras, é identidade, é memória, é a forma como a gente enxerga o mundo. Lilian fez uma pausa. Engoliu algo que parecia bem maior que saliva. Eu cresci falando 2 línguas com a mesma naturalidade. Na escola, português. Em casa, alemão. Quando tinha idade suficiente, minha mãe me matriculou numa escola de idiomas. Aprendi inglês e francês. Ela trabalhava em 2 empregos para pagar aquelas aulas. Chegava de madrugada, saía antes do sol nascer, mas nunca deixou faltar um único mês de mensalidade. Sua mãe parece ter sido uma mulher incrível, Gustavo disse. Era a mulher mais forte que eu já conheci, e a mais teimosa também. Lilian quase sorriu. Quase. Ela dizia que eu ia usar aqueles idiomas para abrir portas que ela nunca conseguiu abrir, que a voz da filha dela ia ser ouvida nos lugares onde a dela foi silenciada. O silêncio no salão era absoluto. A mulher da mesa vizinha levou a mão ao peito. Valentim, encostado no balcão, olhava para o chão. Me formei com honras na Universidade Austral. Tradução e interpretação, com especialização em tradução jurídica. Antes mesmo de terminar o curso, já tinha proposta de trabalho. Fui contratada pelo Instituto Schumann, um dos escritórios de tradução mais respeitados do país. Eu conheço Schumann, Gustavo disse, surpreso. Já contratei serviços de lá. Então o senhor sabe o nível de profissional que trabalha ali. Fiquei anos naquele instituto. Traduzi contratos para multinacionais, documentos diplomáticos, acordos bilaterais entre governos. Recebi certificação de tradutora juramentada em 3 idiomas. Era a mais jovem da equipe a conseguir isso. Gustavo balançou a cabeça lentamente, tentando encaixar a imagem da profissional que Lilian descrevia com a garçonete que lhe servia vinho havia 1 hora. E o que aconteceu? Ele perguntou. Lilian respirou fundo. Era a parte da história que doía. A parte que ela havia trancado dentro de si como se fosse algo perigoso demais para deixar sair. Eu me casei. Me casei com um homem que parecia tudo o que eu sempre quis. Ele era charmoso, inteligente, sabia falar as coisas certas na hora certa. Todo mundo adorava ele. Minha mãe foi a única que desconfiou desde o início, mas eu não quis ouvir. Ela apertou as mãos no colo. Os nós dos dedos ficaram esbranquiçados. No começo era tudo perfeito. Flores, jantares, promessas. Depois nasceu meu filho, Theo. E foi aí que tudo mudou. A voz de Lilian oscilou pela primeira vez. Não quebrou, mas tremeu o suficiente para que todos percebessem que ela estava pisando em terreno minado. Meu ex-marido, Renato, começou a se incomodar com o meu trabalho. No início eram comentários pequenos, que eu viajava demais, que passava tempo demais no escritório, que dava mais atenção aos contratos do que a ele. Depois os comentários viraram exigências. Queria que eu largasse o emprego. Dizia que mulher com filho não precisava trabalhar fora, que ele sustentava a casa e que isso deveria ser suficiente. E você largou? Gustavo perguntou com cuidado. Não. E essa foi a minha sentença. Lilian ergueu os olhos. Renato não aceitou. Começou a sabotar minha vida profissional. Ligava para o instituto dizendo que eu estava doente quando eu estava a caminho do trabalho. Escondia meu computador. Apagava arquivos importantes. Uma vez, sumiu com meu passaporte na véspera de uma viagem de trabalho para Berlim. O grupo de executivos na mesa do canto havia parado completamente. Um deles apoiou o queixo na mão, ouvindo com uma expressão de quem reconhecia aquela história de algum lugar. Eu aguentei. Aguentei porque tinha o Theo e porque ainda acreditava que as coisas podiam melhorar. Mas não melhoraram. Lilian olhou para a janela do restaurante. A cidade brilhava lá embora, indiferente. Um dia Renato me deu um ultimato.
Disse que se eu não pedisse demissão, ele ia embora e levaria o Theo junto. Disse que tinha advogados, que tinha dinheiro, que eu nunca mais veria meu filho. Ele podia fazer isso? Gustavo perguntou, visivelmente incomodado. Não legalmente. Mas eu não sabia disso na época. Tinha tanto medo de perder meu filho que não pensava com clareza. Então fiz a coisa mais difícil que já fiz na vida. Pedi demissão do Instituto Schumann. Abri mão da minha carreira, dos meus contratos, da minha identidade profissional. Entreguei tudo para manter meu filho perto de mim. A mulher da mesa vizinha limpou uma lágrima com o guardanapo. O marido colocou a mão sobre a dela. E funcionou? Gustavo perguntou. Por um tempo. Renato ficou satisfeito de me ver em casa. Mas gente assim nunca fica satisfeita de verdade. A questão nunca foi o trabalho. Era controle. Era saber que eu dependia dele para tudo. Lilian fez outra pausa. Quando voltou a falar, a voz estava mais firme, como se tivesse encontrado chão sólido dentro de si mesma. Meses depois, minha mãe ficou muito doente. Precisava de cuidados constantes. Eu pedi para Renato ajudar com as despesas médicas. Ele disse que não ia gastar dinheiro dele com a minha mãe. Disse que ela sempre foi contra o casamento e que agora estava colhendo o que plantou. Gustavo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Algo que parecia muito com vergonha por pertencer ao mesmo gênero que um homem como Renato. Minha mãe partiu semanas depois. Nos braços da filha que ela criou sozinha, falando alemão, no quarto de um hospital público. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o zumbido das luzes do teto. Valentim se virou de costas, escondendo o rosto. Uma das garçonetes no canto do salão levou a mão à boca. No dia seguinte ao enterro, eu tomei a decisão que deveria ter tomado muito antes. Peguei o Theo, uma mala e saí de casa. Não levei nada que fosse de Renato. Só as minhas roupas, as do meu filho e os documentos. E ele deixou? Gustavo perguntou. Não. Ele fez o que prometeu. Contratou advogados. Entrou com pedido de guarda do Theo. Alegou que eu era instável, que tinha abandonado o lar, que não tinha condições de criar uma criança sozinha. Mas isso é absurdo. É. Mas absurdos se tornam realidade quando um lado tem dinheiro para pagar bons advogados e o outro não tem dinheiro nem para pagar o ônibus até o fórum. Gustavo sentiu a frase como um soco. Era o tipo de verdade que incomodava justamente porque era incontestável. O processo durou meses, Lilian continuou. Meses em que eu precisava provar que era capaz de sustentar o Theo. Precisava de emprego, de endereço fixo, de comprovante de renda. Tentei voltar para uma área de tradução. Mandei currículo para dezenas de empresas. Mas Renato havia se antecipado. Se antecipado como? Ligou para o Instituto Schumann. Ligou para agências de tradução, para escritórios de advocacia que me conheciam. Espalhou que eu era problemática, desequilibrada, que tinha abandonado contratos no meio. Destruiu minha reputação antes que eu pudesse reconstruí-la. Isso é crime, Gustavo disse entre os dentes. É, mas provar é outra história. As portas se fecharam uma atrás da outra. Ninguém queria contratar alguém com aquelas referências. E eu precisava de dinheiro imediato. O juiz tinha dado um prazo para eu apresentar comprovante de emprego, ou Renato ganharia a guarda provisória. Lilian olhou para o avental que ainda usava. O Brasserie Victoria estava contratando garçonetes. Não pediram referências, não pediram currículo, pediram disponibilidade, boa aparência e disposição para trabalhar à noite. Eu tinha as 3 coisas. Comecei no dia seguinte. E o processo de guarda? Gustavo perguntou. Apresentei o comprovante de emprego, o comprovante de residência do apartamento que aluguei com meu primeiro salário e esperei. Semanas depois, o juiz decidiu a guarda provisória a meu favor. Theo ficou comigo. Graças a Deus. A mulher da mesa ao lado sussurrou sem perceber que havia falado em voz alta. O marido apertou a mão dela. Theo é tudo que eu tenho, Lilian disse. Ele estuda numa escola pública perto de casa. É o melhor aluno da turma. Quer ser engenheiro. Todas as noites, quando eu saio para trabalhar aqui, ele me abraça e diz: vai lá, mãe. Um dia eu vou te dar tudo o que você merece. A voz de Lilian finalmente quebrou. Não em choro.
Mas naquela rachadura sutil que aparece quando alguém segura a dor por tempo demais e ela encontra uma fresta por onde escapar. Gustavo não conseguiu falar por alguns segundos. Olhou para aquela mulher sentada à sua frente e viu alguém que havia perdido tudo: carreira, casamento, mãe, dignidade, e mesmo assim teve a coragem de se levantar, recomeçar do zero e criar um filho sozinha enquanto servia vinho para homens que não sabiam nem o nome dela. Lilian, ele disse quando a voz finalmente voltou. Por que você me salvou hoje? Você podia ter ficado calada. Ninguém ia saber. Ninguém ia te culpar. Lilian limpou os olhos com as costas da mão. Porque eu sei o que é perder tudo por causa de alguém que mente na sua cara, Sr. Monteiro. Eu sei o que é confiar na pessoa errada e acordar sem nada. Não ia conseguir dormir sabendo que deixei a mesma coisa acontecer com outra pessoa. Gustavo engoliu em seco. Ali estava a resposta mais simples e mais poderosa que alguém poderia dar. Ela não o salvou por dinheiro, por interesse, por estratégia. Salvou porque conhecia na carne a dor que ele estava prestes a sentir. Klaus se inclinou para Lilian e perguntou, em alemão com voz suave, se ela estaria disposta a conversar na manhã seguinte sobre um novo contrato. Lilian traduziu para Gustavo. Ele está perguntando se eu estaria disposta a conversar amanhã de manhã sobre um novo contrato. O que você respondeu? Gustavo perguntou. Ainda não respondi. Lilian olhou para Klaus, depois para Gustavo. Porque primeiro eu preciso ir para casa. Meu filho está esperando para jantar comigo. E por mais importante que essa mesa seja, nenhum contrato no mundo vale mais que sentar na mesa da cozinha com o Theo e perguntar como foi o dia dele. Lilian se levantou, tirou o avental, dobrou cuidadosamente e colocou sobre a cadeira. Amanhã eu venho conversar, se ainda quiserem. Gustavo olhou para aquela mulher que caminhava em direção à porta do Brasserie Victoria com a mesma dignidade de quem sai de uma sala de reuniões e não de um turno de garçonete. E naquele instante entendeu algo que mudaria para sempre a forma como via o mundo. As pessoas mais extraordinárias nem sempre estão sentadas nas cadeiras mais importantes. Às vezes, elas estão de pé, ao lado, servindo em silêncio, esperando que alguém finalmente tenha olhos para enxergar. Lilian saiu pela porta sem olhar para trás, e Gustavo ficou ali, sentado, com um contrato destruído na mesa e uma certeza inabalável no peito. Custasse o que custasse, aquela mulher nunca mais seria invisível. Lilian chegou em casa naquela noite e encontrou Theo dormindo no sofá com o caderno de matemática aberto sobre o peito. A televisão estava ligada no mudo e havia um prato de arroz com ovo na mesa da cozinha, coberto com um guardanapo. Ele tinha feito o próprio jantar e guardado uma porção para ela. Ela se ajoelhou ao lado do sofá e ficou ali por um tempo, apenas olhando para o rosto do filho. Parecia tão em paz, tão alheio a tudo que havia acontecido naquela noite. Tão distante do mundo de contratos milionários, tradutores corruptos e restaurantes onde uma refeição custava mais que o aluguel deles. Mãe? Theo murmurou, abrindo os olhos devagar. Que horas são? Tarde. Volta a dormir. Você comeu? Vou comer agora. Obrigada pelo prato. Theo sorriu com os olhos ainda fechados. Coloquei um pouquinho mais de arroz porque sei que você chega com fome. Lilian beijou a testa dele e foi para a cozinha. Sentou-se sozinha diante daquele prato simples e comeu em silêncio, pensando em tudo o que havia acontecido. Horas antes, ela estava num dos restaurantes mais caros de São Paulo, servindo vinho para milionários. Agora comia arroz com ovo numa cozinha de apartamento pequeno, e aquele prato tinha mais significado do que qualquer jantar que já serviu no Brasserie Victoria. Naquela noite, dormiu pouco. Ficou olhando para o teto, repensando cada palavra que disse, cada decisão que tomou. Tinha medo. Medo de que na manhã seguinte tudo voltasse ao que era antes. De que Gustavo esquecesse. De que Klaus mudasse de ideia. De que o mundo fizesse o que sempre fez com ela. Oferecesse uma janela e depois a fechasse na cara. Mas quando o sol nasceu, o telefone de Lilian tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Lilian, aqui é Marisa Delmont, assistente executiva do Sr. Gustavo Monteiro. Estou ligando para confirmar sua reunião desta manhã no escritório da Monteiro Exportações. Lilian se sentou na cama, o coração disparando. Reunião? Sim.
O Sr. Monteiro pediu para agendar uma reunião com a senhora e com o Sr. Wenner para discutir os termos de uma nova proposta comercial. A senhora tem disponibilidade? Não era um sonho. Não era uma promessa vazia de noite de jantar. Gustavo havia realmente mandado sua assistente ligar na primeira hora da manhã. Tenho, Lilian respondeu. Que horário? 10 horas. Envio o endereço por mensagem. Lilian desligou e ficou parada, segurando o telefone com as duas mãos. Theo apareceu na porta do quarto, mochila nas costas, pronto para a da escola. Tudo bem, mãe? Tudo bem, filho. Vai estudar. Hoje vai ser um dia diferente. Theo inclinou a cabeça, curioso. Diferente como? Diferente bom. Ele sorriu e saiu. Lilian ouviu a porta fechar e ficou sozinha no silêncio do apartamento. Abriu o guarda-roupa e procurou algo que pudesse vestir para uma reunião empresarial. Não tinha muitas opções. A maioria das roupas que possuía eram simples, compradas em liquidação. Encontrou uma blusa social que usava nos tempos do Instituto Schumann e uma calça que ainda servia. Olhou-se no espelho e viu alguém que fazia tempo não aparecia. A profissional que ela um dia foi. Às 10 em ponto, Lilian entrou no saguão da Monteiro Exportações. O prédio era imponente, com recepção de mármore e funcionários que andavam com passos apressados. Tudo ali exalava poder e dinheiro. Ela se sentiu deslocada por exatamente 3 segundos. Depois lembrou que na noite anterior havia desmontado uma fraude milionária, usando apenas sua voz e seu conhecimento. Se havia algo que ela tinha de sobra, era competência. Senhora Braga? Uma mulher se aproximou sorrindo. Sou Marisa. Pode me acompanhar, por favor? Lilian foi conduzida por um corredor longo até uma sala de reuniões com paredes de vidro. Dentro, Gustavo já estava sentado, vestindo um terno diferente do da noite anterior, mas carregando a mesma expressão de quem havia dormido pouco. Klaus Wenner estava ao lado, com um café na mão, e ao seu lado havia uma mulher que Lilian não conhecia. Lilian, obrigado por vir. Gustavo se levantou para cumprimentá-la. Quero apresentar a doutora Helena Vasconcelos, minha advogada. Ela vai acompanhar toda a renegociação. Helena estendeu a mão com um aperto firme. Prazer, Lilian. Gustavo me contou o que aconteceu ontem à noite. Impressionante o que você fez. Fiz o que era certo, Lilian respondeu apertando a mão de volta. Klaus se levantou e disse algo em alemão. Lilian traduziu naturalmente. Sr. Wenner diz que passou a noite revisando o contrato original e que está envergonhado com o que encontrou. Diz que algumas cláusulas foram inseridas sem o conhecimento dele e que vai responsabilizar os envolvidos. Gustavo assentiu. Eu acredito nele, mas desta vez não vou confiar em acreditar. Vou confiar em entender. E para isso, preciso de você. Ele colocou sobre a mesa uma pasta com o novo rascunho do contrato, todo em alemão. Klaus trouxe uma nova proposta. Quero que você leia cada linha, cada cláusula, cada vírgula, sem pressa, sem pressão. Se tiver algo errado, mesmo que seja uma palavra fora do lugar, eu quero saber. Lilian pegou a pasta e começou a ler. O silêncio na sala era completo. Gustavo observava cada expressão no rosto dela, tentando decifrar se as notícias eram boas ou ruins. Helena fazia anotações. Klaus esperava com as mãos cruzadas sobre a mesa. A leitura levou quase 1 hora. Lilian lia devagar, voltava páginas, comparava cláusulas, fazia marcações com uma caneta que Helena havia emprestado. Era metódica, precisa, cirúrgica. Não parecia uma garçonete lendo um contrato. Parecia exatamente o que era. Uma tradutora juramentada com anos de experiência em documentos internacionais. Pronto, ela disse finalmente, colocando a pasta sobre a mesa. Gustavo se inclinou para a frente. E aí? A proposta é justa. Divisão de lucros equilibrada, sem cláusula de exclusividade abusiva, sem transferência de ativos. Sr. Wenner também incluiu uma cláusula de saída que permite que qualquer um dos lados encerre a parceria com aviso prévio razoável. Não tem armadilha? Gustavo perguntou. Nenhuma. Este contrato é completamente diferente do anterior. Quem redigiu este aqui estava pensando numa parceria real, não numa apropriação. Gustavo olhou para Klaus. O alemão sustentou o olhar e disse algo em alemão que Lilian traduziu. Ele diz que este contrato foi redigido por ele pessoalmente, sem a participação dos advogados anteriores,
que fez questão de escrever cada cláusula para garantir que não houvesse nenhuma sombra de má-fé. Helena examinou as anotações de Lilian e assentiu. Do ponto de vista jurídico, está tudo dentro da legalidade. É um bom contrato. Gustavo respirou fundo. Olhou para a caneta na mesa. A mesma ação de 24 horas atrás. Mas agora tudo era diferente. Agora ele sabia exatamente o que estava assinando. E sabia por causa de quem. Antes de assinar, Gustavo disse: quero resolver uma outra questão. Ele se virou para Lilian. Quanto você ganha no Brasserie Victoria? Lilian hesitou. Isso não é relevante para a negociação. É relevante para mim. Quanto? O suficiente para pagar minhas contas. Lilian, por favor. Ela respirou fundo. Disse o valor. Era pouco. Era constrangedoramente pouco para alguém com a qualificação dela. Helena desviou o olhar. Até Klaus, que não entendeu o número exato, percebeu pelo tom que era algo desproporcionalmente baixo. Gustavo balançou a cabeça. Ontem à noite você salvou a minha empresa de um prejuízo que eu talvez nunca conseguisse recuperar. Não estou exagerando. Se eu tivesse assinado aquele contrato, teria perdido tudo que construí ao longo da minha vida. Eu sei, Lilian disse. Por isso intervi. Pois bem, quero que você trabalhe para mim. Não como garçonete, não como favor, não como caridade. Como tradutora oficial da Monteiro Exportações. Com salário compatível com sua qualificação, contrato formal e todos os benefícios. Lilian ficou em silêncio. Não de surpresa, mas de algo mais profundo. Era como se uma porta que estava trancada há anos tivesse se aberto de repente, e ela precisasse de um momento para acreditar que era real. E tem mais uma coisa, Gustavo continuou. Conversei com a doutora Helena hoje cedo sobre a situação do seu ex-marido. Sobre o que ele fez com sua carreira, com suas referências profissionais. Helena se pronunciou pela primeira vez com voz firme. Lilian, o que o seu ex-marido fez, ligar para seus antigos empregadores para destruir sua reputação, é passível de processo por danos morais e materiais. Você tem direito a uma indenização significativa, e eu gostaria de representá-la nesse caso sem custo nenhum. Lilian sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Não de medo, de algo que ela não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Esperança. Esperança de verdade. Do tipo que não nasce de promessa vazia, mas de gente real oferecendo ajuda real. Por que estão fazendo isso? Ela perguntou, a voz falhando pela primeira vez na reunião. Gustavo olhou para ela com seriedade. Porque ontem à noite eu aprendi que as pessoas mais valiosas são as que ninguém vê. E porque eu me recuso a ser o tipo de homem que deixa alguém como você continuar invisível. Lilian abaixou a cabeça. Uma lágrima desceu silenciosa pelo rosto dela e caiu sobre a mesa de reuniões, bem ao lado do contrato que estava prestes a mudar 2 vidas. Aceito, ela disse. Aceito tudo. Gustavo assinou o contrato com Klaus. Mas naquela sala, o documento mais importante não foi o que selou a parceria internacional. Foi o aperto de mão entre um empresário que aprendeu a enxergar e uma mulher que finalmente voltou a ser vista. Porém, do outro lado da cidade, um telefonema estava prestes a acontecer. Renato, o ex-marido de Lilian, havia acabado de receber uma ligação de alguém que o informou que ela estava num escritório empresarial, sentada à mesa com um dos homens mais ricos de São Paulo. E Renato não era o tipo de homem que aceitava ver a mulher que ele destruiu se levantar de novo. Lilian mal teve tempo de absorver tudo o que havia acontecido. Em menos de 2 semanas, sua vida havia dado uma guinada que ela não ousaria imaginar nem nos sonhos mais otimistas. Tinha um crachá com seu nome pendurado no pescoço, uma mesa própria com computador, telefone corporativo e uma pilha de contratos internacionais esperando por ela. A placa na porta dizia: Lilian Braga, tradutora executiva. Os funcionários da Monteiro Exportações a receberam com curiosidade. A história do que havia acontecido no Brasserie Victoria já tinha se espalhado como fogo em palha seca. Todos sabiam que a nova tradutora era a garçonete que havia desmontado uma fraude milionária com a própria voz. Alguns a olhavam com admiração, outros com desconfiança, e uns poucos com aquele ceticismo silencioso de quem acha que sorte grande não dura para sempre. Marisa, a assistente de Gustavo, foi a primeira a se aproximar genuinamente.
Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Sei como é chegar num lugar novo e sentir que todo mundo está te observando. Obrigada, Lilian respondeu. Já estou acostumada a ser observada. A diferença é que agora estão olhando nos meus olhos em vez de olhar através de mim. A frase fez Marisa parar por um segundo. Depois sorriu e se afastou com uma expressão que misturava respeito e algo parecido com vergonha por nunca ter pensado naquilo antes. O trabalho era intenso. A parceria com Klaus Werner havia sido oficializada e havia dezenas de documentos para traduzir, revisar e certificar. Lilian mergulhou naquilo com uma dedicação que impressionava a todos. Chegava antes do horário, saía depois, e cada tradução que entregava era impecável. Helena Vasconcelos, a advogada de Gustavo, passou a consultá-la diretamente sobre terminologia jurídica internacional. Você não traduz apenas palavras, Helena comentou após revisar um contrato particularmente complexo. Você traduz intenções. Percebe coisas nas entrelinhas que a maioria dos profissionais deixa passar. Aprendi no Instituto Schumann que um contrato não é só o que está escrito, é o que está escondido entre as linhas. Se você não enxerga o que não foi dito, está lendo pela metade. Helena anotou a frase num bloco de notas. Posso usar isso na minha próxima palestra? Lilian sorriu. Estava se sentindo viva novamente. Pela primeira vez em muito tempo, acordava com vontade de sair de casa, não por obrigação, mas por propósito. Theo percebeu a mudança antes de qualquer pessoa. Numa noite, enquanto jantavam juntos na mesma mesa pequena de sempre, ele parou de comer e olhou para a mãe. Você está diferente. Diferente como? Não sei explicar. Parece que você voltou. Lilian sentiu o peito apertar. O filho não sabia dos detalhes, não sabia dos contratos, dos milhões, da fraude, mas sabia que a mãe havia se perdido em algum momento e que agora estava se reencontrando. Crianças enxergam o que adultos escondem. Voltei, filho. Voltei sim. Mas enquanto Lilian reconstruía sua vida tijolo por tijolo, do outro lado da cidade, alguém acompanhava cada passo com uma fúria crescente. Renato Cavalcante não era homem de aceitar derrota. Nunca foi. Desde que Lilian saiu de casa levando Theo, ele vivia com um ressentimento que roía por dentro como ferrugem. Não era saudade. Não era arrependimento. Era o incômodo insuportável de saber que alguém que ele controlava havia escapado do seu domínio. Quando soube que Lilian estava trabalhando na Monteiro Exportações, riu com desdém. Quando descobriu que ela havia sido contratada como tradutora executiva, o riso morreu. E quando ficou sabendo que havia uma advogada preparando um processo contra ele, Renato sentiu algo que não sentia há muito tempo: medo. Mas Renato não lidava com medo ficando parado. Lidava atacando. Numa tarde, Lilian estava na sala de reuniões revisando um documento quando Marisa bateu na porta com uma expressão estranha. Lilian, tem um homem na recepção pedindo para falar com você. Diz que é assunto pessoal. Lilian sentiu o estômago afundar antes mesmo de perguntar quem era. Conhecia aquela sensação. O corpo lembrava antes da mente. Qual o nome dele? Renato Cavalcante. O ar saiu dos pulmões de Lilian como se alguém tivesse apertado seu peito com as duas mãos. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, a profissional estava de volta. Diz para ele que eu não estou disponível. Ele insiste. Disse que é sobre o Theo. A menção do nome do filho foi como uma faca. Renato sabia exatamente qual botão apertar. Sempre soube. Lilian respirou fundo e se levantou. Não ia se esconder. Não mais. Eu vou até a recepção, mas pede para o segurança ficar por perto. Lilian caminhou pelo corredor com passos firmes, mas por dentro cada batida do coração ecoava como um tambor. Quando chegou à recepção, Renato estava de pé, braços cruzados, com aquele sorriso que ela conhecia bem demais. O sorriso de quem se acha no controle. Olha só, ele disse em voz alta o suficiente para os recepcionistas ouvirem. A garçonete virou executiva. Que promoção rápida. Deve ter impressionado muito o chefe. A insinuação foi calculada para humilhar. Lilian sentiu o sangue esquentar, mas não mordeu a isca. Havia aprendido, ao longo de anos dolorosos, que a melhor resposta para a provocação é silêncio firme. O que você quer, Renato? Vim conversar sobre o Theo. Soube que você mudou de emprego. O juiz precisa ser informado de qualquer mudança na sua situação profissional. Ou você esqueceu?
Meu advogado já informou o juizado. Está tudo regularizado. Seu advogado? Renato ergueu uma sobrancelha. Desde quando você tem dinheiro para advogado? Desde que pessoas decentes apareceram na minha vida. A resposta atingiu Renato como um tapa silencioso. Ele apertou a mandíbula. Escuta aqui, Lilian. Eu sei o que você está fazendo. Está tentando me tirar da vida do Theo. Está envenenando meu filho contra mim. Eu nunca falei uma palavra sobre você para o Theo. Nunca precisei. Crianças tiram suas próprias conclusões. Renato deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. O segurança da recepção se aproximou imediatamente. Algum problema, dona Lilian? Nenhum, ela respondeu sem desviar os olhos de Renato. O senhor Cavalcante já estava de saída. Renato olhou para o segurança, depois para a recepção elegante, depois para o crachá no pescoço de Lilian. Percebeu que não estava mais no apartamento pequeno onde podia gritar sem consequências. Ali havia testemunhas, câmeras, pessoas que se importavam. Ali, ele era apenas um visitante indesejado. Isso não acaba aqui, ele disse baixo, apontando o dedo para Lilian. Você vai ver o que acontece quando tenta ser mais do que é. Eu já sou mais do que você sempre tentou me fazer acreditar, Renato. A diferença é que agora eu sei. Renato saiu pela porta giratória sem olhar para trás. Lilian ficou parada na recepção por alguns segundos, sentindo as pernas tremerem. O segurança se aproximou. A senhora está bem? Estou, obrigada. Mas não estava, não completamente. Voltou para a sala de reuniões e se sentou diante dos documentos, mas as letras dançavam na frente dos seus olhos. Não era medo. Era a exaustão de alguém que precisa lutar duas guerras ao mesmo tempo. Uma para se reconstruir e outra para se defender de quem insiste em destruir. Foi quando a porta se abriu e Gustavo entrou. Ele a olhou por 2 segundos e percebeu imediatamente que algo havia acontecido. Marisa me contou. Seu ex-marido esteve aqui. Lilian assentiu sem falar. Gustavo puxou uma cadeira e sentou na frente dela. O que ele queria? Intimidar. É o que ele faz. É o que sempre fez. Ele ameaçou você? Não diretamente. Renato é inteligente demais para ameaçar na frente de testemunhas. Ele insinua, pressiona, faz você se sentir pequena sem precisar levantar a voz. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Depois falou com uma firmeza que Lilian não esperava. A partir de hoje, Renato Cavalcante não entra mais neste prédio. Vou instruir a segurança pessoalmente. Se ele tentar te procurar aqui de novo, vai ser barrado na portaria. Gustavo, você não precisa se envolver nisso. É problema meu. Não é só seu. Você é funcionária desta empresa. Qualquer pessoa que trabalha aqui tem direito a se sentir segura. E eu falhei em proteger minha empresa uma vez por não prestar atenção nas pessoas ao meu redor. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Lilian olhou para ele e viu algo que raramente encontrava em homens poderosos: sinceridade sem interesse. Gustavo não estava fazendo aquilo para parecer bom. Estava fazendo porque havia decidido ser melhor. Obrigada, ela disse. De verdade. Não me agradeça. Me avise se ele voltar a te procurar. Em qualquer lugar. Helena está montando seu caso e quanto mais evidências tivermos do comportamento dele, mais forte fica o processo. Lilian assentiu. Pela primeira vez desde que Renato apareceu, sentiu o nó no estômago começar a afrouxar. Não porque o problema tivesse desaparecido, mas porque não estava mais sozinha para enfrentá-lo. Naquela noite, voltou para casa e encontrou Theo na mesa da cozinha fazendo exercícios de física. Ele levantou os olhos e sorriu. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem, filho. Certeza? Por que você faz essa cara quando as coisas não estão tão bem assim? Lilian sorriu. Aquele menino a conhecia melhor que qualquer pessoa no planeta. Tive um dia complicado, mas nada que eu não consiga resolver. Eu sei que consegue. Theo disse com uma naturalidade que arrancou de Lilian um riso surpreso. Você sempre consegue. Ela bagunçou o cabelo dele e foi trocar de roupa. Enquanto guardava o crachá na gaveta, o celular vibrou. Era uma mensagem de Helena Vasconcelos. Lilian, preciso falar com você amanhã cedo. Descobrimos algo sobre o Fábio Rezende que muda completamente o caso. Ele não agiu sozinho. E o nome do seu ex-marido apareceu onde menos esperávamos. Lilian leu a mensagem 3 vezes.
Depois sentou na cama e ficou olhando para a parede. Renato e Fábio. Fábio e Renato. Dois homens que ela acreditava não terem nenhuma conexão entre si. Mas a vida tem uma forma cruel de mostrar que as piores surpresas são aquelas que estavam escondidas bem debaixo dos nossos olhos. Lilian não dormiu naquela noite. A mensagem de Helena Vasconcelos ficou acesa na tela do celular, como uma brasa que se recusava a apagar. O nome do seu ex-marido apareceu onde menos esperávamos. Cada vez que fechava os olhos, a frase voltava. E junto com ela, uma sensação antiga e conhecida, a de que Renato sempre esteve mais perto do que ela imaginava, mesmo quando achava que havia escapado. Na manhã seguinte, Lilian deixou Theo na escola mais cedo que o normal. O menino percebeu a pressa, mas não perguntou nada. Apenas a abraçou na porta e disse: "Até mais tarde, mãe." Ela segurou aquele abraço por 2 segundos a mais que o habitual. Precisava daquilo. Precisava lembrar por quem estava lutando antes de descobrir contra o quê. Chegou ao escritório da Monteiro Exportações antes de todos. Helena já estava na sala de reuniões com uma pasta grossa sobre a mesa e 2 xícaras de café. Gustavo apareceu minutos depois com a gravata frouxa e olheiras que denunciavam uma noite igualmente mal dormida. "Senta, Lilian," Helena disse sem rodeios. "O que vou te contar vai doer, mas você precisa saber." Lilian se sentou, as mãos no colo, a coluna reta, a mesma postura que mantinha quando precisava parecer forte mesmo sentindo o chão tremer. Helena abriu a pasta e tirou uma série de documentos. "Quando o Gustavo me pediu para investigar o Fábio Rezende após a fraude no restaurante, comecei pelo caminho óbvio: histórico profissional, clientes anteriores, movimentações financeiras. E foi aí que as coisas começaram a não fazer sentido." "Como assim?" Gustavo perguntou. Fábio Rezende não era apenas um tradutor corrupto que aceitou dinheiro do lado alemão por oportunismo. Ele foi contratado especificamente para aquela reunião. Alguém o procurou semanas antes do jantar no Brasserie, ofereceu uma quantia absurda e deu instruções detalhadas sobre como sabotar a negociação. "Quem?" Gustavo perguntou, inclinando-se para a frente. Helena olhou para Lilian. Fábio recebeu 3 transferências bancárias nas semanas anteriores ao jantar. 2 vieram de uma conta corporativa ligada ao departamento jurídico de Klaus Wenner na Alemanha. A terceira veio de uma conta pessoal aqui no Brasil. O ar na sala ficou pesado. Lilian sabia o que vinha a seguir. Sabia antes de Helena abrir a boca. O corpo inteiro já estava reagindo. Os dedos gelados, o estômago apertado, a respiração curta. A conta brasileira está registrada no nome de Renato Cavalcante. A frase caiu sobre a mesa como uma pedra num lago de vidro. Estilhaçou tudo. Gustavo se levantou da cadeira. "O ex-marido dela? O ex-marido da Lilian pagou o Fábio para sabotar o meu contrato?" "Não exatamente para sabotar o seu contrato," Helena corrigiu, escolhendo as palavras com cuidado. "Renato não se importa com a Monteiro Exportações. Ele se importa com a Lilian. O objetivo dele nunca foi destruir o seu negócio, Gustavo. Foi garantir que a Lilian nunca conseguisse se reerguer." O silêncio que se seguiu era do tipo que machuca os ouvidos. Helena continuou. "Quando Renato descobriu que Lilian estava trabalhando no Brasserie Victoria, ele começou a monitorar a rotina dela. Sabia dos horários, dos turnos, dos clientes frequentes. Quando soube que você, Gustavo, tinha uma reunião importante marcada naquele restaurante, ele viu uma oportunidade." "Oportunidade de quê?" Gustavo perguntou. "De colocar alguém de dentro." Renato procurou Fábio Rezende através de um contato em comum. Ofereceu dinheiro para que ele aceitasse ser o tradutor da reunião e distorcesse o contrato de forma que você assinasse termos desastrosos. O plano era simples. Se o contrato fosse assinado e depois descoberto como fraudulento, a investigação levaria até o restaurante. "E quem trabalhava no restaurante?" "Lilian," Gustavo sussurrou. "Exatamente. Renato queria que a fraude fosse descoberta depois da assinatura. Queria que Lilian fosse investigada como possível cúmplice, já que era funcionária do local onde o crime aconteceu. Isso destruiria a credibilidade dela no processo de guarda. Uma mãe envolvida numa investigação de fraude empresarial não consegue guarda definitiva de ninguém." Lilian não se mexeu. Não chorou. Não tremeu. Ficou absolutamente parada,
como uma estátua de mármore, processando cada palavra com a precisão de quem traduz frases em 3 idiomas. Mas por dentro, algo estava rachando. Ele armou tudo, ela disse finalmente. A voz saiu plana, quase robótica. Armou para me destruir usando a vida de outra pessoa como munição. Sim, Helena confirmou. E teria funcionado se você não tivesse feito o que fez naquela noite. Ao intervir e impedir a assinatura, você não apenas salvou a empresa do Gustavo. Você desmontou a armadilha que o Renato construiu contra você mesma, sem nem saber que ela existia. Gustavo andava de um lado para outro da sala, passando a mão pelo cabelo repetidamente. Isso é surreal. Esse homem usou a minha empresa como peça num jogo contra a própria ex-mulher. Eu podia ter perdido tudo. Meus funcionários podiam ter perdido seus empregos. Famílias inteiras podiam ter sido destruídas. E tudo porque ele não aceita que a Lilian seguiu em frente. Pessoas assim não enxergam consequências colaterais, Helena disse. Enxergam apenas o alvo. E o alvo sempre foi a Lilian. Lilian finalmente se moveu. Levantou os olhos e olhou para Helena. Você tem provas suficientes? Tenho as transferências bancárias, que são documentos oficiais. Tenho o depoimento do gerente do banco que processou as transações. E tenho algo mais. Helena tirou um papel do fundo da pasta. Fábio Rezende decidiu cooperar. Cooperar? Gustavo parou de andar. Quando soube que estávamos investigando, Fábio procurou meu escritório na semana passada. Está desesperado. Sabe que vai responder criminalmente pela fraude e quer reduzir a pena. Ofereceu um depoimento completo em troca de um acordo. E no depoimento, descreveu em detalhes como Renato o abordou, o que prometeu, como planejaram cada etapa. Helena colocou o depoimento sobre a mesa. Eram páginas e páginas de declarações assinadas por Fábio, descrevendo reuniões, ligações telefônicas, valores combinados, instruções recebidas. Segundo Fábio, Renato disse uma frase que ele repetiu no depoimento palavra por palavra. Helena leu em voz alta. Se essa mulher pensar que pode recomeçar, eu vou garantir que cada porta que ela tentar abrir bata na cara dela. Lilian fechou os olhos. Conhecia aquela voz. Conhecia aquele tom. Conhecia aquela crueldade disfarçada de frieza. Era Renato em estado puro. O mesmo homem que escondia seu passaporte, que apagava seus arquivos, que ligava para seus empregadores. A mesma mentalidade, apenas numa escala maior. Gustavo parou na frente de Lilian. O que você quer fazer? O que precisa ser feito? Ela respondeu abrindo os olhos. Quero que ele responda por tudo. Não por vingança. Por justiça. E porque se eu não parar Renato agora, ele nunca vai parar sozinho. Helena assentiu. Já preparei tudo. Temos material suficiente para 3 ações simultâneas. Uma criminal por participação na fraude contratual, uma cível por danos morais e materiais contra a Lilian, e um pedido de revisão da guarda com base no comportamento abusivo comprovado. Revisão de guarda? Lilian perguntou, o coração acelerando. Lilian, com essas provas, qualquer juiz de família vai entender que Renato não é uma figura segura para a criação do Theo. Estamos falando de um homem que armou uma fraude empresarial com o único objetivo de destruir a mãe do próprio filho. Nenhum tribunal ignora isso. Pela primeira vez desde que a reunião começou, algo mudou no rosto de Lilian. Não foi um sorriso. Foi algo mais profundo. Era o rosto de alguém que passou anos correndo de uma sombra e finalmente se virou para encará-la de frente. Quando começamos? Ela perguntou. Já comecei, Helena respondeu. A petição criminal foi protocolada ontem. Renato vai ser notificado nos próximos dias. Gustavo se sentou novamente e olhou para Lilian com uma expressão que carregava raiva, admiração e culpa ao mesmo tempo. Lilian, eu quero que você saiba de uma coisa. O que o Renato fez não envolveu só você. Envolveu minha empresa, meus funcionários, minha reputação. Vou entrar como parte nesse processo também. E vou colocar os melhores advogados do país ao seu lado. Gustavo, você já fez demais. Não fiz nem metade do que deveria. Aquele homem tentou destruir tudo que eu construí para atingir você. Isso não é só problema seu. É pessoal para mim também. Helena organizou os documentos e fechou a pasta. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Quando Fábio deu o depoimento, mencionou que Renato tinha outro plano de reserva, caso o primeiro falhasse. Que plano?
Lilian perguntou. Fábio não sabia os detalhes exatos. Disse apenas que Renato mencionou algo sobre usar o menino como carta final. São as palavras exatas dele. O sangue de Lilian gelou. Usar o menino. Theo. Seu filho era o plano B de Renato. A última arma no arsenal de um homem que não aceitava perder. Gustavo viu a cor sumir do rosto de Lilian e reagiu imediatamente. Helena, o que podemos fazer para proteger o Theo agora? Já entrei com um pedido de medida protetiva em nome da Lilian e do Theo. Com as provas que temos, o juiz deve conceder ainda essa semana. Renato será proibido de se aproximar dos dois. Ainda essa semana não é agora, Lilian disse, a voz tremendo pela primeira vez. Meu filho está na escola neste momento. Sozinho. Gustavo pegou o telefone e ligou para Marisa. Marisa, manda o motorista da empresa para a escola do Theo agora. Quero alguém de confiança esperando na porta até a Lilian chegar. Não é exagero. É necessário. Lilian olhou para Gustavo com olhos marejados. Obrigada. Não me agradeça. Vai buscar seu filho. Lilian se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Helena. Sim? Aquela frase que o Renato disse para o Fábio. Sobre garantir que cada porta batesse na minha cara. Sim? Diz para ele que a porta que eu estou abrindo agora não vai bater na minha cara. Vai bater na dele. E com força. Lilian saiu da sala com passos rápidos. No corredor, Marisa já estava com as chaves do carro da empresa na mão. O motorista já está a caminho da escola. Quer que eu vá junto? Não precisa. Mas obrigada, Marisa. De verdade. Lilian entrou no elevador e apertou o botão do térreo. Enquanto as portas se fechavam, encostou a testa na parede fria do elevador e finalmente soltou o ar que estava segurando desde o momento em que Helena disse o nome do Renato. Não chorou. Não podia. Não agora. Precisava buscar Theo. Precisava olhar nos olhos do filho e garantir que ele estava seguro. Depois, e somente depois, ela se daria o direito de sentir tudo o que estava engolindo. Do outro lado da cidade, um oficial de justiça caminhava em direção ao endereço de Renato Cavalcante, carregando uma intimação que mudaria o rumo daquela história para sempre. E na escola do Theo, o sinal do intervalo acabava de tocar. O menino correu para o pátio com o caderno debaixo do braço, sem saber que naquele exato momento a mãe dele estava travando a maior batalha da sua vida para garantir que ele nunca tivesse que correr de nada. Lilian chegou à escola do Theo antes do motorista da empresa. Estacionou na calçada com as mãos ainda apertadas no volante, o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Ficou ali por alguns segundos, respirando, organizando o rosto para que o filho não percebesse o furacão que girava dentro dela. Quando o sinal tocou e Theo apareceu no portão com a mochila nas costas e aquele sorriso despreocupado de quem acabou de tirar nota boa numa prova, Lilian sentiu o corpo inteiro amolecer de alívio. Ele estava ali, estava inteiro, estava seguro. Mãe, que surpresa! Você nunca vem me buscar nesse horário? Resolvi fazer diferente hoje. Vamos tomar um sorvete? Theo abriu um sorriso enorme. Pode ser 2? Pode ser quantos você quiser. Sentaram numa sorveteria perto de casa e Theo falou sem parar sobre a aula de física, sobre um projeto de ciências que estava montando, sobre um professor novo que ele achava genial. Lilian ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do universo. Porque naquele momento era. Não contou nada ao filho. Não era hora. Theo precisava continuar sendo criança pelo máximo de tempo possível. Ela carregaria o peso sozinha até que a justiça fizesse o trabalho dela. E a justiça não demorou. Semanas depois, Lilian estava no escritório revisando um contrato quando Helena ligou. A medida protetiva foi concedida. Renato está proibido de se aproximar de você e do Theo. Se violar, vai preso. Lilian encostou a testa na mesa e ficou ali, em silêncio, por quase 1 minuto. Não era celebração. Era o tipo de alívio que vem quando alguém finalmente tira das suas costas um peso que você carregou por tanto tempo que já achava que fazia parte do seu corpo. Tem mais, Helena continuou. O delegado responsável pelo caso do Fábio concluiu o inquérito. Renato foi indiciado como coautor da fraude contratual. Fábio como executor. Os dois vão responder criminalmente. E a guarda?
Lilian perguntou. Era a única pergunta que realmente importava. A audiência foi marcada. Com as provas que temos, as transferências bancárias, o depoimento do Fábio, o indiciamento criminal, a medida protetiva, qualquer juiz com 2 dedos de bom senso vai conceder a guarda definitiva para você. Lilian, acabou. Ele não tem mais como te atingir. Lilian desligou o telefone e ficou olhando pela janela do escritório. A cidade se movia lá embaixo, indiferente como sempre. Mas para ela, o mundo havia acabado de mudar de eixo. O dia da audiência de guarda chegou numa manhã cinzenta que parecia feita para um dia comum. Lilian vestiu a mesma blusa social dos tempos do Instituto Schumann e tomou café com Theo antes de sair. O menino sabia que a mãe ia ao fórum. Não sabia todos os detalhes, mas sabia o suficiente. Mãe, vai dar tudo certo. Como você sabe? Porque você é a pessoa mais forte que eu conheço. E pessoas fortes não perdem. Lilian abraçou o filho com tanta força que ele riu e pediu para respirar. No fórum, Helena e Gustavo já estavam esperando. Gustavo havia feito questão de comparecer como testemunha de caráter. Quando Lilian perguntou por que ele estava ali, a resposta foi simples. Porque alguém precisa dizer para esse juiz quem você realmente é. E eu quero ser essa pessoa. A sala de audiência era pequena, com paredes bege e luz fluorescente. Renato estava do outro lado, sentado ao lado do advogado dele, com uma expressão que tentava ser indiferente, mas traía nervosismo. Não olhou para Lilian uma única vez. Manteve os olhos fixos na mesa, como alguém que sabe que o chão já cedeu e está apenas esperando a queda. O juiz chamou Helena para apresentar o caso. Ela foi cirúrgica. Colocou sobre a mesa cada prova, cada documento, cada evidência da campanha sistemática de Renato para destruir a vida de Lilian, as transferências para Fábio, o depoimento detalhado, as ligações para o Instituto Schumann para destruir a reputação da ex-mulher, a visita intimidadora ao escritório da Monteiro Exportações, a frase sobre usar o menino como carta final. O advogado de Renato tentou contestar. Disse que as transferências podiam ter outra explicação, que o depoimento de Fábio era de alguém que tentava reduzir a própria pena, que Renato era um pai presente e preocupado. Foi quando Gustavo foi chamado para depor. Senhor Monteiro, o juiz disse, o senhor pode descrever o que aconteceu na noite em que conheceu a senhora Lilian Braga? Gustavo respirou fundo e contou tudo, desde o jantar no Brasserie Victoria até a fraude de Fábio, desde o momento em que Lilian sussurrou no ouvido dele até a descoberta de que Renato havia orquestrado cada detalhe. Falou com calma, com clareza, sem exageros. A senhora Braga salvou minha empresa, ele disse olhando diretamente para o juiz. Salvou o emprego de mais de 100 funcionários. Salvou o futuro das famílias que dependem da Monteiro Exportações. E fez isso arriscando o próprio emprego, arriscando ser humilhada, arriscando perder o pouco que tinha. Não conheço muitas pessoas com essa coragem. Na verdade, não conheço nenhuma. O juiz anotou tudo. Depois se virou para Renato. O senhor tem algo a declarar? Renato olhou para o advogado, que fez um gesto sutil com a cabeça. Neste momento não, meritíssimo. O silêncio de Renato era a confissão mais eloquente que aquela sala podia ouvir. O juiz analisou os documentos por longos minutos. Depois tirou os óculos, olhou para ambos os lados e falou com uma voz grave que preenchia cada canto da sala. Este tribunal concede a guarda definitiva e exclusiva do menor ao cuidado da mãe, senhora Lilian Braga. As provas apresentadas demonstram de forma inequívoca que o senhor Renato Cavalcante adotou um padrão contínuo de condutas com o objetivo deliberado de prejudicar a mãe de seu próprio filho, colocando em risco não apenas a estabilidade emocional e financeira da genitora, mas indiretamente o bem-estar da criança. Lilian não se mexeu, não respirou, não piscou. O senhor Cavalcante terá direito a visitas supervisionadas mediante agendamento prévio com o conselho tutelar. Qualquer violação da medida protetiva vigente resultará em consequências imediatas previstas em lei. O martelo bateu, e com aquele som seco, anos de medo, de controle, de manipulação se encerraram. Helena apertou a mão de Lilian debaixo da mesa. Gustavo fechou os olhos e soltou o ar. E Lilian, pela primeira vez em tempo que ela não conseguia calcular,
sentiu que podia respirar de verdade. Não aquela respiração curta de quem está sempre esperando o próximo golpe. Era a respiração longa, profunda, livre, de quem finalmente chegou a um lugar onde ninguém pode mais machucá-la. Renato se levantou e saiu da sala sem dizer uma palavra. O advogado dele recolheu os papéis em silêncio. Quando a porta se fechou atrás dos dois, Lilian sentiu como se uma parede invisível que cercava sua vida tivesse finalmente desmoronado. Dias depois, Helena ligou com a última atualização. Fábio Rezende aceitou um acordo judicial. Vai cumprir pena alternativa e pagar uma indenização significativa a Monteiro Exportações. Perdeu o registro profissional de tradutor. Nunca mais vai trabalhar na área. E o Renato? O processo criminal está correndo. Com o indiciamento e as provas que temos, a condenação é praticamente certa. Além disso, o juiz determinou uma indenização por danos morais a seu favor. O valor é considerável, Lilian. Vai ajudar muito na sua nova vida. Lilian agradeceu e desligou. Não sentiu prazer com a queda de Renato. Não sentiu vingança. Sentiu apenas o encerramento de algo que deveria ter terminado muito tempo atrás. Num sábado de manhã, poucas semanas depois da audiência, Lilian preparou o café da manhã favorito do Theo. Panquecas com mel e suco de laranja natural. Quando ele sentou à mesa com o cabelo bagunçado e cara de sono, ela decidiu que era hora. Filho, preciso te contar uma coisa. Theo parou de mastigar. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa verdadeira. E então Lilian contou. Não tudo. Não os detalhes mais duros. Mas o suficiente para que Theo entendesse por que a mãe trabalhou como garçonete, por que saíram de casa, por que ela chegava exausta todas as noites, e mesmo assim sentava ao lado dele para perguntar sobre a escola. Theo ouviu sem interromper. Quando Lilian terminou, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois levantou os olhos, e o que Lilian viu ali a desmontou por completo. Não era raiva, não era tristeza, era orgulho, orgulho puro, do tipo que transborda pelos olhos. Mãe, você fez tudo isso por mim? Fiz tudo isso por nós, filho. Aquele dia que você disse que as coisas iam ser diferentes, era isso? Era isso. Theo se levantou da cadeira, deu a volta na mesa e abraçou a mãe. Não disse mais nada. Não precisava. Aquele abraço silencioso, apertado, demorado, dizia tudo que palavras jamais conseguiriam. Lilian segurou o filho e finalmente chorou. Não de dor, não de medo, não de cansaço. Chorou de alívio. Chorou como chora quem atravessou um deserto inteiro e finalmente encontrou água. Meses se passaram. A parceria entre a Monteiro Exportações e a empresa de Klaus Wenner prosperou além de qualquer projeção. Lilian era a peça central de cada negociação, traduzindo não apenas palavras, mas construindo pontes entre culturas, desfazendo mal-entendidos antes que virassem problemas, antecipando nuances que ninguém mais percebia. Klaus, durante uma videoconferência de Frankfurt, disse algo que Gustavo fez questão de traduzir ele mesmo, usando o pouco de alemão que estava aprendendo com Lilian. Sr. Wenner diz que Lilian é a profissional mais competente com quem ele já trabalhou na vida, e que tem sorte de estar do lado dela e não do lado oposto numa negociação. Lilian sorriu. Diz para ele que eu agradeço, mas que estou cobrando hora extra por esse elogio. O escritório inteiro riu. Era um som que não existia ali antes de Lilian chegar. Ela havia trazido algo que nenhum contrato poderia comprar. Humanidade. Numa tarde qualquer, Gustavo a chamou na sua sala. Havia um envelope sobre a mesa. O que é isso? Lilian perguntou. Abra. Dentro havia uma carta do Conselho Nacional de Tradutores Juramentados. Lilian leu e precisou ler de novo porque as letras embaçaram na primeira tentativa. Eles estão restaurando meu registro, ela sussurrou. Meu registro de tradutora juramentada. Após reavaliação, comprovação de conduta ilibada, recomendação formal. Helena e eu trabalhamos nisso nos últimos meses, Gustavo disse. Entramos em contato com o conselho, apresentamos tudo o que aconteceu, mostramos as provas de que sua saída do mercado foi causada por sabotagem deliberada. Eles não apenas restauraram seu registro, como incluíram uma nota pública reconhecendo que você foi vítima de uma campanha difamatória. Lilian segurou a carta contra o peito.
Aquele papel representava mais do que um registro profissional. Representava a devolução de algo que Renato havia arrancado dela, sua identidade. Tem mais uma coisa, Gustavo disse. O Instituto Schumann entrou em contato. Querem te recontratar. Ofereceram o cargo de coordenadora do Departamento de Tradução Jurídica. Lilian arregalou os olhos. O Schumann? O próprio. Parece que quando souberam o que realmente aconteceu, ficaram envergonhados por terem acreditado nas referências que o Renato plantou. Querem consertar o erro. Lilian ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para a janela do escritório, para a cidade que se movia lá embaixo. Pensou em tudo que havia vivido. Pensou na mãe que trabalhava em 2 empregos para pagar aulas de idioma. Pensou nas noites servindo vinho para pessoas que não sabiam seu nome. Pensou no prato de arroz com ovo que Theo deixava coberto com um guardanapo. O que vai decidir? Gustavo perguntou. Vou agradecer ao Schumann pela oferta, mas vou recusar. Gustavo franziu a testa. Recusar? Por quê? Porque meu lugar é aqui. O Schumann me quis de volta quando descobriu a verdade. O senhor me quis quando ainda não sabia de nada. Quando eu era apenas uma garçonete com um avental e uma garrafa de vinho na mão. Lealdade não se mede pela oferta mais alta. Se mede por quem estendeu a mão quando ninguém mais estendia. Gustavo sentiu os olhos arderem. Abaixou a cabeça por um momento e quando levantou, havia algo neles que Lilian jamais tinha visto num homem de negócios. Gratidão genuína. Obrigado, Lilian. Obrigada a você, por ter ouvido uma garçonete quando todo mundo dizia para não ouvir. Naquela noite, Lilian voltou para casa e encontrou Theo na mesa da cozinha, estudando para uma prova. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Como foi o dia, mãe? O melhor em muito tempo. Então senta aqui e me conta. Eu fiz janta hoje. Arroz, feijão e ovo. Igualzinho você faz. Lilian se sentou à mesa. A mesma mesa pequena de sempre. O mesmo apartamento simples. O mesmo filho extraordinário. Mas ela não era mais a mesma mulher. Olhou para Theo e lembrou da frase que ele dizia todas as noites quando ela saía para o turno no restaurante. Vai lá, mãe. Um dia eu vou te dar tudo que você merece. Filho. Sim? Você já me deu. Theo não entendeu. Mas um dia entenderia. Entenderia que o prato de arroz com ovo coberto com guardanapo, o abraço na porta da escola, o sorriso na mesa da cozinha, tudo aquilo era o que Lilian mais desejava no mundo. Não eram contratos milionários, cargos executivos ou registros profissionais que davam sentido à vida dela. Era aquele menino sentado ali, perguntando como foi o dia da mãe. Porque no final, a voz de Lilian Braga nunca foi silenciada de verdade. Ela apenas esperou o momento certo para ser ouvida. E quando falou, o mundo inteiro parou para escutar.